por de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram esse chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte deste chão, e assim se constrói um futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói um futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Com orgulho cantamos esta terra que levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária,
Com a presença da totalidade dos vereadores e das vereadoras, declaro aberta a 9ª sessão ordinária para o ano de 2024. Quero saudar os colegas vereadores e as colegas vereadoras, funcionários da casa, público que está assistindo nós pela sessão, essa sessão através da página do Facebook da Câmara. Dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 8ª sessão ordinária, a qual estava e está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara e no site institucional. 8ª sessão ordinária. Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2024, realizou-se com início às 19h05 no plenário Alfeu José Sebel, da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 8ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Teonésio Abrão Andrés, secretariada pelo vereador Marcelo Rentz, e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras, exceto do vereador Douglas Gabriel Pid, em atenção ao atestado médico já apresentado. Abertos os trabalhos, o presidente da Câmara, após saudações de praxe, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, contendo apenas o resultado das votações, a qual, estando conforme, foi aprovada por 7 votos. Ato contínuo, conforme a ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias: projeto de lei número 18, de 29 de abril de 2024, autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar contrato temporário para atender excepcional interesse público, o qual foi aprovado por 7 votos. Proposição sobre o protocolo número 18 de 2024, de iniciativa do vereador Daltro Luiz Bastos, MDB, solicitando perante o Executivo Municipal de Campina das Missões a elaboração e execução de um projeto de rearborização da cidade. A matéria durante sua deliberação foi apresentado um adendo de autoria do vereador Teonésio Abrão Andrés para que seja executada também uma análise da mata ciliar do Rio Tumuru-Pará. A proposição contabilizou o endosso dos vereadores Ademir Jablonski, Marcelo Rentz, Teonésio Abrão Andrés e da vereadora Claudete Cotts, sendo o adendo e a propositura ambos aprovados por 7 votos. Pedido de providências de autoria do vereador Marcelo Rentz, protocolado sob número 19 de 2024, solicitando perante o Executivo Municipal de Campina das Missões a restauração e manutenção do telhado e pintura do Ginásio Municipal de Esportes Santa Isabel. A matéria foi aprovada por 7 votos, obtendo o endosso dos vereadores Claudemar Yusten e Teonésio Abrão Andrés. Emoção de pesar, protocolada sob número 17 de 2024, subscrita por todos os vereadores e vereadoras presentes, a qual, depois de lida, recebeu despacho favorável da presidência nos termos do artigo 118, inciso 2 do Regimento Interno. Esgotada a pauta, às 20h20, o senhor presidente, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos os vereadores e comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19h do dia 10 de junho vindouro. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 27 de maio de 2024. O vereador Marcelo Rentz, primeiro secretário, e vereador Teonésio Abrão Andrés, presidente. Está em discussão a ata, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Está em votação a ata da 8ª sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Solicito ao secretário da mesa, vereador Marcelo, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 9ª sessão ordinária, 10/6/2024. Projetos de lei. Poder Executivo. Projeto de lei número 17, de 3 de abril de 2024, dispõe sobre a reestruturação e consolidação do quadro de cargos e funções públicas, define atribuições e responsabilidades, estabelece plano de carreira dos servidores, fixa vencimentos compatíveis com as novas disposições desta lei e dá outras providências. Requerimentos. Proposição de iniciativa do vereador Douglas Gabriel Pid, da bancada do Partido dos Trabalhadores, e moção de pesar de iniciativa de todos os vereadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 7 de junho de 2024. Assinado pelo vereador Teonésio Abrão Andrés, presidente.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência recebida. Correspondências recebidas. Ofício circular número 13 de 2024, oriundo da Direção de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, informando sobre o restabelecimento da disponibilidade dos sistemas de informática e do portal do TCE Rio Grande do Sul. Está aberto o espaço para comentário a respeito da correspondência recebida. Abro espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores e das vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa, o público que nos acompanha através das redes sociais. Quero aproveitar o espaço aqui hoje, como os colegas sabem, a maioria do pessoal que assistiu a última sessão, nós tivemos uma discussão sobre uma questão do torneio que estava sendo realizado, o Campeonato Municipal. Então, vim aqui agradecer ao Conselho Municipal de Desportos, que então reviu a sua definição sobre esse torneio, sim. Então, os atletas podem participar do torneio e, posteriormente, será feita a reunião e com todas as equipes para discutir a questão do Campeonato Municipal de futsal. Então, acho que foi válida a discussão, todas as ideias foram bem colocadas, então é assim que a gente chega a um consenso. Então, parabenizar a essa oportunidade, então, dos atletas poderem participar nas competições. Outra questão que eu gostaria de levar, que o líder de governo levasse ao executivo também, já inclusive conversei com o secretário da administração sobre a questão da rua coberta. Com certeza é uma questão que a gente pensa em contribuir e não em criticar. Hoje não sei se os colegas vereadores já foram ao local da obra, então ele está projetado, não sei se alguns têm esse conhecimento ou não, devido a questões de rua, outras situações. Hoje está projetado um pilar no meio daquela rua que passa na frente do sindicato. Então são questões que a gente ainda pode considerar, levar em consideração, quem sabe conversar. E quem não conhece, quem não verificou ainda, quem não viu ainda, que tome conhecimento e vá lá olhar. Realmente ela dá a projeção do telhado, o pilar ficaria bem no meio de uma rua. O que acontece? Provavelmente essa rua vai continuar dessa forma, porque temos o posto de saúde ali, temos o sindicato, temos outras casas do outro lado da rua, certamente não será mexido na rua. Então, o que causa esse impacto realmente é o impacto visual. E agora nem tanto, porque a projeção do telhado ainda não está feita, mas a hora que a projeção do telhado estiver em cima, vai ficar uma estética, eu acho que não bem favorável para quem trafega ali, para quem chega ali, e também para a própria segurança da via, por questões de segurança, porque vai ficar um pilar no meio da rua. Não sei se a rua é para ser sem circulação de veículos, mas se tiver circulação de veículos é uma questão bem complicada. Então, peço para o líder de governo, quem sabe, sentar e conversar com o executivo, para quem sabe possa ser revista a situação. Seria isso, senhor presidente. Palavra continua à disposição dos colegas. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Ademir. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa e pessoal que nos assiste também pelo Facebook. Eu só queria dar os parabéns aí para o nosso colega Rodrigo, que está de aniversário hoje. É difícil ter um aniversariante no dia, né? Então, não deixar passar em branco também, né? Então, desejar os parabéns e muitas felicidades, muitos anos de vida. Seria isso, senhor presidente. Palavra continua à disposição dos colegas. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Daltro. Vou aproveitar a carona, então, e desejar um feliz aniversário ao colega Rodrigo, que seja mais um de uma leva que vem pela frente. Mas o que me faz ocupar esse espaço aí é para fazer um alerta às pessoas, principalmente aos internautas que estão nos assistindo, com relação às doações dessas pessoas atingidas pela enchente.
que não façam isso de forma aleatória. Vocês estão vendo nos noticiários por aí, assim como existem pessoas de boa conduta, de boa índole, e só em pensar em ajudar, em contribuir com essas pessoas, já faz com que eu considere essa pessoa uma pessoa do bem. Mas do outro lado, tem salafrários, tem sem-vergonhas que estão se aproveitando da situação e não é pouca coisa. Então, as roupas, os calçados, os alimentos e principalmente o dinheiro vai parar nas mãos de pessoas, em alguns casos, nas mãos de pessoas que realmente estão aí para desviar. Então, a forma mais correta, eu não digo que seja 100% segura, é se alguém quiser contribuir com essas pessoas, procurar a Secretaria de Assistência Social do seu município. Eles darão a orientação certa qual deverá ser a conduta. Então, seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição. Colegas, vereadores, vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Claudemar. Só parabenizando o colega Rodrigo aí, desejando muitas felicidades. A palavra continua à disposição dos colegas. Ninguém mais querendo se manifestar. Só aproveitar, parabenizar o colega vereador Rodrigo. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Também quero me manifestar, claro, estendendo os parabéns ao colega, né? Tomara que a vida lhe dê muitas oportunidades e que essas oportunidades sejam realmente aproveitadas, né? Mas sempre aquele, né? O Deus no comando, né? Que a gente possa construir a felicidade, né? Que sejamos felizes. Também eu fiquei ontem acompanhando e cresceu muito o meu conceito em relação a cavalarianos e cavalarianas. Nós tivemos a oportunidade de receber na comunidade 20 de setembro um grupo de cavalarianos e cavalarianas, e o que mais me fez refletir sobre esse momento foi, e talvez eu não tinha essa clareza, não tinha percebido isso, que é o momento da família também. Como é bonito quando a família se envolve nesse processo da cavalgada. É um momento de partilha, é um momento de distração, é um momento de gauchismo, de manifestação cultural pura, né? E me emocionou esse momento e parabenizo todos aqueles e aquelas que chegaram ontem lá, inclusive o colega Dalto esteve lá também e teve a oportunidade de observar como que é um momento interessante, né? E a diversão sadia que a partir daí decorre. Então, parabéns a todos e todas que participaram desse processo. A palavra continua à disposição. Ninguém mais querendo se manifestar. Passamos agora para a apreciação do projeto de lei que consta na ordem do dia. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 17. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 22, de 6 de junho de 2024. Matéria: Projeto de Lei número 17, de 3 de abril de 2024, dispõe sobre a reestruturação e consolidação do quadro de cargos e funções públicas, define atribuições e responsabilidades, estabelece plano de carreira dos servidores, fixa vencimentos compatíveis com as novas disposições desta lei e dá outras providências. Assunto: parecer individual. Parecer: considerando que a matéria versa sobre a reestruturação e consolidação do quadro de cargos e funções públicas, onde que a justificativa que acompanha aponta sobre a necessidade de mudanças, tendo em vista a consolidação da legislação referente ao assunto, bem como a criação de novos cargos para qualificar e profissionalizar o serviço público municipal. Considerando que está sendo proposta a criação de cargo exclusivo para atuar na fiscalização tributária, no caso, um inspetor tributário, sendo que este substitui o cargo existente de analista tributário com as atribuições específicas atinentes à área, bem como cria-se 2 cargos de analista administrativo e 1 de agente de recursos humanos. Ainda dentro do rol de adequações, está sendo incluso ao cargo de telefonista a categoria funcional de recepcionista. Como propõe-se a criação de uma gratificação específica para a função de contador, quando este realizar a contabilidade do Poder Legislativo. Além da criação dos cargos supracitados, houve alteração da nomenclatura do padrão de vencimentos dos cargos de agente de combate a anemias e agente comunitário de saúde, passando-se os
passando os do padrão de vencimento 4A para padrão 6. Contudo, sem mudanças nos valores recebidos. Outro sim, pretende-se a alteração do padrão 9 para contemplar o enquadramento dos cargos de médico clínico geral 1 e médico clínico geral 2, conforme previsão da Lei Municipal nº 3.286, de 26 de 4 de 2022, os quais detêm o padrão remuneratório 10. Considerando que a matéria está extinguindo os cargos efetivos de encarregado de copa e cozinha e auxiliar de pedreiro. Considerando que a nova proposta a ser confrontada com a legislação hoje ainda em vigor, está sendo acrescida um novo dispositivo, sendo ele o artigo 27, o qual disciplina que o servidor ocupante do cargo com carga horária inferior a 40 horas semanais poderá ser convocado para trabalhar em regime suplementar no máximo até 40 horas semanais, de conformidade com a necessidade que motivou a convocação, sendo que, pelo regime suplementar de trabalho, regulamentado pelo parágrafo 3º do artigo 27, o servidor perceberá valor correspondente ao seu vencimento básico, observada a proporcionalidade das horas suplementadas. Ou seja, o prefeito municipal, mediante despacho favorável, poderá determinar a jornada de trabalho suplementar, o que venha a substituir a hora extra. Considerando que, mediante análise desta comissão, está sendo proposta ainda as seguintes emendas modificativas à redação da matéria. Artigo 23, onde consta artigo 27, leia-se artigo 28. B. Em atenção à Lei Complementar nº 95 de 1998, o seu artigo 9º disciplina que a cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas, de modo que o artigo 30 do projeto de lei em tela passa a viger com a seguinte redação. Artigo 30. Ficam revogadas as leis municipais números 3.145 de 2019, 3.283 de 2022, 3.286 de 2022, 3.299 de 2022, 3.305 de 2022 e 3.306 de 2022. C. Artigo 31, onde se lê entrará, leia-se entra. Razões pelas quais esta comissão, com as emendas propostas, é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 6 de junho de 2024, vem assinado pelos vereadores Daltro Luiz Basto, presidente, vereadora Claudete Cotes, relatora, e vereador Admir Jablonski, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 17. Com a palavra os vereadores e as vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Douglas. Cumprimentar o senhor presidente e demais colegas vereadores da casa. Primeiramente, quero desejar os parabéns, então, para o colega Rodrigo. Felicidades. E falar um pouco, então, sobre o projeto 17. O projeto 17 ele é um projeto bastante extenso. Segunda vez que está entrando nessa casa, a mesma matéria. E foi bastante discutido. E o que foi proposto por nós na primeira vez que o projeto entrou nessa casa foi refeito e retirado o projeto, então, que não foi proposto por nós. Mas a minha preocupação, até eu estive conversando com o Henrique Cesia para apresentar uma proposição para que o município pensasse uma oportunidade em fazer uma reforma administrativa. E nesse projeto aqui, era a hora de ter feito uma reforma administrativa. Vou citar um exemplo, o padrão 1. O padrão 1 não devia ser extinto na minha ideia. Hoje, quem entra recebendo o padrão 1 não ganha um salário mínimo limpo. O padrão 1 hoje está R$ 1.276,33. Então, a classe baixa, a classe dos servidores dos cargos mais baixos, eles estão com os valores defasados.
Então, caberia uma hora a administração olhar para esse lado e aumentar os padrão geral de todos os servidores e extinguir o padrão 1 e aumenta um padrão para cada classe. Seria essa a minha ideia, que a gente pensa para que isso uma hora aconteça, né? Porque o padrão 1, ninguém ganhando, que entra com o padrão 1 hoje não ganha um salário mínimo, então isso não teria como deixar isso assim. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas. Com a palavra. Vereador Daltro. Com a palavra, presidente. Esse projeto ele foi amplamente discutido, como o colega vereador já colocou, o colega vereador Douglas, projeto de lei número 17, ele estava baixado aqui, e ele já esteve anteriormente nessa casa, e por sugestão nossa aqui dos vereadores, nós propomos algumas alterações. O projeto voltou para o executivo e hoje então ele está apto a ser votado com as alterações propostas. Foi analisado pela comissão com a Claudete e o Ademir, principalmente a Claudete e o Ademir, o Daltro também na retaguarda, né? E nós chegamos a uma conclusão de que o projeto legalmente não fica devendo nada, ele é legal, então é da consciência de cada um votar. O meu voto vai ser a favor, então não resta mais nada a não ser colocá-lo em votação. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas e das colegas. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, acredito que muito importante as palavras do colega vereador Douglas sobre a reorganização, então uma organização, uma conversa com as entidades representativas, quem sabe, para sentar e chegar num denominador comum, porque a gente sabe, hoje existem várias vantagens que levam durante o período de trabalho, mas que muitas vezes, quando o servidor entra para a inativa, cessam. Então, são os chamados penduricalhos, que às vezes eles recebem durante a ativa, e chega lá no final, quando se aposentam, então não tem mais essas vantagens. E sim, se fosse feita essa reforma, com certeza essa alteração dos padrões, eles levariam para fins de aposentadoria também lá no final. Mas, como os colegas já mencionaram, o projeto então em si veio, na verdade, ano passado, foi retirado com algumas solicitações que a própria casa fez e foram atendidas, então acredito que não tenha muito que falar mais sobre o projeto, apesar de ser um projeto extenso e realmente leva tempo e demanda para a gente conseguir analisar e verificar com calma tudo. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à Com disposição. a palavra. Vereadora Claudete. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Roslaine, também o público que nos assiste e os funcionários da casa. Primeiramente, aproveitar também a oportunidade de parabenizar o vereador Rodrigo pelo seu aniversário e dizer que eu concordo com os colegas e também dizer que o projeto poderia ainda ser melhorado. Porque a gente sempre espera um serviço público de qualidade. E para ter qualidade a gente precisa de um bom funcionário e o funcionário precisa de um bom salário. E ali entra a questão da qualificação, que em muitos a qualificação mínima exigida é o ensino fundamental. A gente poderia, talvez futuramente, cobrar pelo menos ensino médio. Também nas atribuições, na parte de quem faz a parte fiscal do município, é designado para verificar irregularidades em terrenos, por exemplo, e a escolaridade exigida é ensino médio. Então, não que eu queira implicar, mas eu acredito que a pessoa que faz esse tipo de trabalho deveria ter um conhecimento na área. Mas, no mais, como sempre funcionou assim, a gente também não tem por que implicar. Mas o projeto em si poderia ainda ter melhorias. Ou, quem sabe, na próxima vez que isso aqui for reavaliado, né?
Então, me coloco favoravelmente. Nós, como comissão, avaliamos a legalidade e, no mais, ele está apto a ser votado. Era isso, obrigada. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas. Só para informar sobre essa questão aí de uma reforma administrativa, uma eventual reforma administrativa, tá? É algo que já está sendo debatido pela atual administração. E sobre a questão de nível de escolaridade, Claudete, só para complementar a tua fala, né? A capacitação é importante. Então, se tu for ver, tipo, tem pessoas aí com ensino médio e, logicamente, existe uma tendência de que ela tenha maior facilidade para receber informação e, a partir dali, também produzir um resultado melhor. Mas não quer dizer que uma pessoa que tenha, dependendo da atividade, capacidade de já com o ensino fundamental. Isso depende muito, isso é uma particularidade do indivíduo. Então, a capacitação específica ela é importante, né? Se nós formos ver hoje, existem atividades aí que são importantíssimas na comunidade e que são executadas aí por pessoas de escolaridade não tão boa, né? E, logicamente, tipo, incentivamos a questão do estudo. Quanto mais a pessoa estiver, aliás, estudar é melhor, com toda certeza. Não me entendam mal, logicamente, né? E até porque eu sempre fui um incentivador e eu acho extremamente importante de que a pessoa ela busque a informação, de que ela busque conhecimento, de que ela tenha melhor formação, inclusive, né, você tem um ganho coletivo. E seria isso aí. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas. Em votação, as emendas propostas pela comissão conforme discriminados no presente parecer. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Em regime de votação, o projeto de lei número 17, já alterado pelas emendas. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Passamos agora para a leitura e discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da proposição apresentada. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Proposição. O vereador que esta subscreve requer, após os trâmites regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja oficializado ao Executivo Municipal de Campina das Missões, solicitando que o município estude a alteração do artigo 2º da Lei Municipal número 2554, de 13 de março de 2012, no que tange a percepção do adicional insalubridade, alterando a incidência do pagamento do mesmo, que hoje é sobre o menor padrão de vencimento, previsto para os servidores municipais, para que incida sobre o vencimento básico do cargo que o servidor fizer jus à sua percepção. Igualmente solicita-se ainda que o Executivo reavalie a redação do inciso 6º do artigo 2º da Lei Municipal nº 2729, de 21 de janeiro de 2014, que institui o vale-refeição aos servidores públicos municipais, o qual determina que os servidores que estiverem em férias não receberão o vale-refeição, buscando alterar esse inciso para que o servidor tenha o direito ao recebimento do vale-refeição quando estiver de férias, ainda que o município busque regulamentar que, quando o servidor, caso venha contrair dengue, que o mesmo não perca o vale-refeição do mês. Campina das Missões, 6 de junho de 2024, vem assinado pelo vereador proponente Douglas Gabriel Pide. Justificativa. A proposta apresentada visa propor que o Executivo Municipal altere a lei municipal que trata do pagamento do adicional insalubridade aos servidores públicos municipais, alterando a incidência do pagamento do mesmo, que é sobre o menor padrão de vencimento previsto para os servidores municipais, para que incida sobre o vencimento básico do cargo que o servidor fazer jus à sua percepção. A nossa principal justificativa de propor a referida alteração é que hoje o servidor que faz jus ao adicional de insalubridade não recebe o mesmo pelo salário base de seu cargo, gerando com isso uma perda considerável no montante dos seus vencimentos, pois o pagamento é feito sobre o menor salário padrão do município. Igualmente propomos que o Executivo busque rever a lei que institui o vale-refeição aos servidores públicos municipais, no que tange ao não recebimento do mesmo quando os servidores estiverem em férias. Com esse pedido, estamos atendendo à solicitação de servidores
que entendem que nesse mês eles mantêm a vida do seu dia a dia, necessitando se alimentar da mesma forma de quando estão trabalhando. Como no que tange ao vale-refeição, a solicitação que fazemos para ser regulamentado pelo Executivo o pagamento do mesmo quando os servidores, por uma fatalidade, venham a adquirir a dengue. Se justifica porque o servidor não pode ser penalizado com a perda do vale por uma situação que não é provocada por ele. Ante o exposto, buscamos o apoio dos demais parlamentares deste Legislativo para a aprovação desta proposta. Está em discussão a proposição com a palavra vereadores e vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Douglas. Colegas vereadores e colegas vereadoras, acho que essa proposição já é de conhecimento de todos aqui nessa casa. Proposição essa que inúmeras vezes já apresentei essa proposição, propondo, então, essas situações ao Executivo. Primeiramente, então, eu estou pedindo nessa proposição sobre a insalubridade, que é a Lei Municipal número 2.554. Hoje, a insalubridade ela é paga sobre o menor padrão. E eu, na proposição, estou pedindo que os servidores municipais recebem a insalubridade sobre o vencimento básico do cargo de cada servidor, que cada servidor faz jus à sua percepção. Então, isso é um assunto ali da proposição. A outra lei que eu estou pedindo aqui na proposição é sobre o vale-refeição aos servidores públicos municipais, o qual hoje determina que os servidores que estiverem em férias não receberão o vale-refeição. Então, também eu busco a alteração desse inciso na lei para que o servidor tenha o direito ao recebimento do vale-refeição quando estiver de férias. Eu faço a pergunta, uma pergunta de repente que nem é de fazer, mas eu pergunto, será que os servidores, o pessoal que tem esse direito do vale-refeição, nas férias eles não precisam se alimentar? Não. É uma pergunta que eu deixo aberta aos colegas. Então, que mudem esse inciso da lei sobre o vale-refeição para os servidores receberem vale-refeição, então, quando estiverem de férias. E ainda hoje, nós estamos com problemas sérios de dengue no nosso município. Bastante pessoal com dengue. Quando era a época do Covid, aí o servidor que estava com Covid não era descontado o vale. Aqui eu estou propondo para o Executivo que busca regulamentar essa lei, que quando o servidor, caso venha contrair dengue, também não perca o vale-refeição no mês que contraiu a dengue. Porque tem casos que leva dias e tem casos que leva menos dias. Então, temos já colegas que contraíram a dengue e acabaram por uns dias não podendo trabalhar, fraqueza, maleza, perderam o vale-refeição. Então, são situações que eu já tinha apresentado ao Executivo e venho novamente propondo, só que então, com essa então situação ali da dengue que está fazendo agora então parte junto dessa proposição. No mais, eu peço apoio dos demais nobres colegas para nós aprovar essa proposição e que teremos um respaldo do Executivo. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores, vereadoras. Palavra. Vereadora Claudete. Parabéns pela proposição, vereador Douglas. E parece bem justo seu pedido.
Acredito que nenhum servidor merece ser punido porque ficou doente. E isso pode acontecer para qualquer um de nós, né? Então, pela importância da matéria, peço endosso da mesma. Endosso concedido. A palavra continua à disposição dos colegas. Realmente, Vereador Claudemar. a Claudete tirou as palavras da minha boca, eu também diria que é uma justa proposição, né? E pela importância da matéria, peço endosso. Endosso concedido. A palavra continua à disposição. Vereador Ademir. Parabenizar o colega Douglas pela proposição e em nome do partido MDB peço endosso. Endosso concedido. A palavra continua à disposição dos colegas e das colegas. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Daltro. Só para sublinhar, quando foi criada essa lei, alguns se aproveitavam da situação, alguns poucos, pela questão de faltas. Mas, por outro lado, os bons não podem pagar pelos maus. Então, a lei, ela necessita, sim, de um ajuste. E não é tão difícil fazer isso aí. Então, desejo sucesso ao proponente por esse pedido. E o colega vereador já pediu o endosso em nome do partido. A palavra continua à disposição dos colegas e das colegas. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Parabenizar o colega vereador Douglas pela proposição e sim, já endossando a palavra dos demais colegas, com certeza ninguém escolhe quando adoece ou quando pega, por exemplo, uma dengue, muitas vezes fica muito tempo parado, então realmente, quem sabe a gente pode ter tido também e não ter os sintomas, mas realmente conversando com várias pessoas que os sintomas são bem desgastantes. Outra questão da insalubridade, já vinha comentando também com o colega vereador Douglas, o proponente em off, acho que seria interessante e conversar, levar ao executivo, sentar numa mesa, adendo, não sei se vale a pena fazer, mas sim estudar uma possibilidade de um valor sobre um salário base maior. Então, o colega vereador Claudemar também sabe que aí fora quem é seletista tem os graus de insalubridade também, e sim, eles são baseados no salário mínimo regional, que hoje chega a 1.685, se não me engano. Então, aqui, como é um regime estatutário no nosso município, as regras são feitas aqui, mas poderia ser revisto, sim, um padrão maior para todos esses que realmente trabalham em ambientes nocivos à sua saúde, porque essa insalubridade é paga por questões de trabalhar em ambientes que causam riscos à saúde do funcionário. Então, é bem complicado. Logo lá na frente pode causar problemas. Então, hoje seria bem mais fácil todos trabalhar em ambientes salubres, mas como não tem essas opções aí, muitas pessoas trabalham em ambientes insalubres, têm esse direito. Só para contribuir sobre a matéria, seria isso também, senhor presidente. Continua a discussão sobre a proposição apresentada, senhores vereadores, vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Rodrigo. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste. Parabenizar o colega Douglas e não só pela proposição, então, nessa parte de quem, vamos dizer, pegar a dengue e não perder o vale, seria interessante não só na proposição para o próprio líder de governo, então tentar agilizar o processo, porque a dengue está aqui, tá agora, então, até temos cada dia que passa mais casos de novo, né? Então acho que seria interessante até uma forma de tentar agilizar para poder fazer o quanto antes. Até tinha comentado com a colega Claudete antes, porque essa parte eu sabia que no Covid nós também tinha voltado uma situação dessas, então acho que é importante, como foi falado, ninguém quer ficar doente, mas por mais o tanto de cuidado que você tem, já está se fazendo de tudo que pode para tentar evitar esse mosquito, então para não perder pelo menos esse direito, então no nome do PL eu peço endosso. Endosso concedido. A palavra continua à disposição dos colegas e das colegas. Só para finalizar minha fala, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, peço endosso. Endosso concedido. Continua a palavra à disposição. Em regime de votação,
Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Temos ainda uma moção de pesar. Solicito a sua leitura. Excelentíssimo senhor Teonésio Abrão Andrés, presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Os vereadores que apresentam e subscrevem solicitam, após trâmites regimentais, que sejam registrados votos de pesar pelo passamento do senhor Antônio Roque Rame, ocorrido no dia 4 de junho pretérito, como forma de perpetuar a memória dos munícipes campinenses, junto aos anais do Poder Legislativo, levando em consideração que cada cidadão que aqui viveu teve sua parcela de contribuição para a história de Campina das Missões. Nestes termos, pede deferimento Campina das Missões, 7 de junho de 2024, vem assinado por todos os vereadores. Como a moção de pesar não se vota, darei o devido despacho. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores e as vereadoras para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 24 de junho de 2024, às 19 horas. Está encerrada a sessão.